Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. 4 pessoas morrem em violento acidente na BR-365 em Patos de Minas. Moradora que teve a casa invadida por bandidos faz apelo para tentar recuperar materiais furtados. Escritor patense publica livro com poemas e dicionário mineirês. Mamoré jogará Copa Regional na preparação para a temporada 2023. Tarifa social da Arsai reduz valor na conta de água. Saiba como aderir ao benefício. Abrigos provisórios para desabrigados são desativados em Patos de Minas. Após reclamação registrada pela NTV, Copasa conserta dano em calçada. Lote sujo no bairro Califórnia gera transtornos e reclamações. Desabrigados retornam para residências que foram alagadas e se deparam com sujeira provocada pela cheia do Rio Paranaíba. Tem ainda a análise da notícia e muito mais informações agora no NTV News. A gente começa a edição de hoje mostrando que bandidos invadiram uma residência no bairro Sebastião Amorim nesta segunda-feira e furtaram diversos objetos, além de uma bicicleta. A vítima faz apelo para tentar recuperar os materiais. O alvo dos bandidos foi essa casa que fica na rua Alemar Rodrigues da Cunha, no bairro Sebastião Amorim, em Patos de Minas. Nas imagens de uma câmera de segurança de uma residência ao lado, é possível ver o momento em que os criminosos chegam no local. Após pular o muro da residência, os bandidos arrombam uma janela dos fundos e começam a levar tudo que viam de valor. Ao chegar no local, na tarde de ontem, a Franciele sentiu falta do climatizador, cobertor, uma TV de 32 polegadas, semijoias, maquiagens e até a comida na geladeira. A primeira coisa que nós vimos foi onde que entra para os fundos, o negócio onde que fez o cercado para as galinhas, para não passar para frente. Aí na hora que meu marido abriu a casa, que ele viu, foi a janela meio aberta já. Aí foi na hora que ele abriu a casa que viu que tinha pegado a televisão, a bicicleta, o climatizador. Aí na hora que eu fui arrumar a cama, eu vi que tinha pegado o cobertor, tinha pegado umas roupas minhas que eu ia passar, os cobertor também para enrolar os trem. Até um saco de lixo que estava no chão, que eu tinha juntado umas roupas para doar, eles pegou e jogou tudo no chão, tirou um pouco das minhas bolsas de dentro do guarda-roupa. Porque aí eles abriu até o PVC achando que tinha dinheiro. A moradora conta que essa é a primeira vez em 2 anos que a situação acontece. A bicicleta da filha dela, que seria um objeto de descontração, também foi levada e abalou a menina, que só tem 4 anos de idade. Eu já fazia o controle dela, por causa dela ser muito assim, inteligente, aí eu já levava ela para fazer controle com a psicologia, com a psicóloga. Aí eu até mandei mensagem para ele para ver o que eu faço, porque ela não quer andar dentro da casa, se ela vai no banheiro eu tenho que ir, meu marido tem que ir. Aí ficou difícil, aí chegou lá na escola, tia, roubou minha bicicleta e meus danones. Oh, isso dói demais na gente. Isso não é fácil e a gente fica com medo de trabalhar e largar a casa. Com as imagens, a esperança é que os objetos sejam recuperados. Franciele diz acreditar na polícia. Para ele devolver as coisas, porque nós trabalhamos com suor, pelo menos se tiver vendido, só pelo menos a bicicleta da minha menina. As imagens já tem, que foi do jeito que esse foi, a ação que foi. E não foi só 2 pessoas, tinha um dentro do carro esperando para dar cobertura. Confio na polícia, porque, como se diz, é o serviço dela. Aí eles tentou, pegou a digital para ver se consegue, sabe? Mas mais ou menos já tem o suspeito já. Pelo menos 4 pessoas morreram durante um violento acidente de trânsito ocorrido na manhã desta terça-feira na BR-365 em Patos de Minas. Testemunhas contaram que o motorista do Cobalt, que seguia no sentido Uberlândia-Patos de Minas, perdeu o controle de direção e entrou na contramão da via, onde bateu de frente com o caminhão-baú. Os ocupantes do veículo de passeio, que tinham 34, 37, 40 e 43 anos de idade, morreram no local do acidente. Uma das vítimas ainda apresentava sinais vitais e chegou a ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros do interior do carro, mas acabou não resistindo devido à gravidade dos ferimentos, tendo óbito constatado por um médico do SAMU. O motorista do caminhão, de 39 anos de idade, e o passageiro, de 41 anos,
sofreram vários ferimentos e foram encaminhados ao atendimento médico no Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas. A seguir, escritor patense publica livro com poemas e dicionário mineirês. E Mamoré jogará a Copa Regional na preparação para a temporada 2023. Na tarde desta terça-feira, o Ipatinga foi absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por 6 votos a 3 no julgamento do caso contra o Betim, que definiu o direito do time do Vale do Aço de jogar a primeira divisão do Campeonato Mineiro em 2023. Portanto, com essa decisão, o Ipatinga pode entrar em campo pelo Campeonato Mineiro. E a primeira partida acontece no sábado, neste sábado agora, às 19 horas, contra o Atlético, no Ipatingão. De olho na disputa da terceira divisão do Campeonato Mineiro, este ano o Mamoré jogará a Copa Regional como forma de preparação para a temporada. O Esporte Clube Mamoré já está dando início aos preparativos para a temporada. O primeiro compromisso do clube é a Copa Regional Amapá, campeonato amador que pode trazer jogadores para o time. Eu quero falar sobre o Mamoré. Nós já estamos com a estratégia de disputar o Campeonato Amapá, né? E fazendo já muitos jogadores aí, abaixo da idade, abaixo dos 23 anos de idade, para aproveitar eles no campeonato da segunda divisão. Então, o Mamoré já está com as portas abertas desde o começo de janeiro, dia 10 abrimos as portas aí, treino todos os dias de manhã, 9 horas da manhã e às 17 horas. Agora já vai o técnico Zé Humberto já vai fazer uma seleção dos jogadores e já vai ficar só com treino na parte da tarde, mas já vai dar para selecionar bem uns 20 jogadores, né, tranquilo, e que já dá para aproveitar eles na Copa Amapá, já está fazendo diferença. Enquanto isso, até mês de julho, com certeza nós vamos ter uns 15 a 20 jogadores de Patos de Minas para disputar a segunda divisão do Campeonato Mineiro. Paulo Amâncio, conselheiro benemérito, não é a favor do clube disputar a competição. Eu acho que foge principalmente na questão da função do Mamoré, que é tentar um acesso no Campeonato Mineiro. Porque se a Copa Amapá fosse um campeonato de divisão de base, jogadores de 15, 16, até 17 anos, eu seria inteiramente a favor. Mas não é. É um campeonato que qualquer idade de jogador, qualquer qualidade de jogador pode participar. Então eu acho que aí não justifica, mas a decisão final é da diretoria do Mamoré, né? Isso é uma opinião minha particular. A campanha da equipe na terceira divisão do Campeonato Mineiro do ano passado não foi suficiente para trazer a classificação para o módulo 2. Porém, segundo o presidente do clube, foi grande o aprendizado. Para mim foi muito bom, porque passamos aperto financeiramente pra caramba, né? Porque não tinha dinheiro em caixa, sonhamos em conseguir um patrocínio alto aí, nada, portaria também, bilheteria foi a mesma coisa, foi fraco, né? E com isso aí, passei muito aperto, né? Acabou sobrando as contas para mim, tive que pagar para não deixar pro clube, mas com isso aí eu aprendi muito. Esse ano só vamos gastar de acordo com o que entrar, né? Se tem uma receita de 300 mil, vamos gastar 200 para sobrar 100 para ano que vem. Isso aí é dessa forma. Vamos fazer time competitivo? Vamos, mas por isso que já começamos aí agora no início desse ano, já preparando aí a molecada da cidade mesmo. Eu vejo aí hoje segunda divisão, módulo 2, e você não tem necessidade tanto de buscar jogador lá fora. Nós temos que fazer um trabalho bom com o nosso jogador, nossos atletas aqui da cidade mesmo de Patos de Minas. É só investir. Como eu fiz, trouxe um técnico profissional, mais um preparador físico profissional, pronto. Começamos já no início do ano, que é quando chegar mês de julho, nós vamos ter um fruto do nosso trabalho. Para o conselheiro, a melhor opção para os clubes do interior é investir em categorias de base. O problema do futebol mineiro hoje do interior é quase que uma doença em estado terminal, porque a Federação Mineira não tem dado aos clubes do interior a oportunidade deles crescerem, porque a despesa é muito grande e o apoio é muito pequeno. Então, o que tem que fazer? Tem que fazer um trabalho de base, e com esse trabalho de base você tentar formar algum jogador. Porque subir de divisão requer um investimento alto. Se tiver condição de fazer um bom investimento, há uma possibilidade de subir. Agora, não tendo essa condição, os times acabam se endividando e criando situações até de comprometer o patrimônio. Então o clube precisa ter muito cuidado, avaliar tudo isso, para que lá no final
o objetivo seja alcançado, mas sem comprometer o patrimônio do clube. Este ano, o Mamoré contratou 2 professores para projetos na base do clube. Nós já estamos com 2 professores aí, já profissional, que já entende, né? Já tá atuando na área. Então, nós vamos montar todas as categorias de base aí de escolinha de futebol, também para esse aí. E a Sub-14 e a Sub-20, né? Esse também é projeto nosso, breve nós vamos estar montando a base, né? Preparando, porque nós já estamos com a Sub-15 e a Sub-17 em Vazante, né? Com a Prefeitura de Vazante, o Paiol, que vai ser o coordenador lá. E aqui em Paz nós vamos começar agora todas as categorias, né? Com a criançada, vamos abrir as portas mesmo. Esse ano vai ser um ano de mudança no Mamoré. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. O clube recebeu 2 ações trabalhistas, onde o presidente diz que já foi resolvido. Teve 2 ações trabalhistas aí que já foi tudo resolvido. O advogado doutor Eurípides foi lá e fez a defesa para nós, voluntário, né? Que graças a Deus que o clube não tem dinheiro, mas já foi tudo parcelado. Uma foi parcelada 4 parcelas de R$1.000, a outra 5 parcelas de R$1.000, né? Então foi coisas pequenas, graças a Deus, não vai, sim, exonerar muito o clube com isso aí, porque o clube não tem receita, né? Então acaba saindo aí na marra, né? Do bolso da gente, né? Se conseguir alguma coisa aí, mas graças a Deus tá tudo em ordem, as finanças do Mamoré, tá tudo tranquilo, né? E espero que tudo assim, vão chegar no meio do ano com um trabalho que eu comecei, montei essa estratégia aí, tudo vai dar certo. Você vai conhecer agora o escritor patense que criou um dicionário com as palavras mais usadas pelos mineiros, ou mineirês, né? Incluindo poemas. Carlos Alberto Vieira, mais conhecido como Charles, é natural de Patos de Minas. Formado em letras pela Universidade de Brasília, o escritor, que nasceu em 1959, começou a escrever em 1980 e depois disso não parou mais. Hoje o artista lança mais uma de suas obras, um livro que tem um pequeno dicionário mineirês e alguns poemas das épocas de ouro de Patos de Minas. Eu vim aqui muito em Minas, eu não morava aqui na época, vinha muito aqui, ia para o mercado ali e ficava ouvindo o pessoal falando e anotando. O jeito que o pessoal falava e ia anotando. A maior parte das palavras aqui são palavras mais antigas, dos anos 60, 50, 60, 70. Aí fui juntando, até que ficou pronto, né? Carlos conta que os leitores podem esperar muita diversão e nostalgia das épocas de ouro dos anos 80 em Patos de Minas. Eu acho divertido, assim, é engraçado, eu acho muito engraçado. E tem muita palavra engraçada e tal. E eu acho que também, assim, expressa a cultura da região, né? Faz parte da cultura popular da região. E eu aproveitei que eu tinha mais espaço no livro e publiquei também uns poemas sobre os anos 80. Sobre a minha juventude aqui. Os anos 80 aqui foram muito bons, 76, 86, anos 70, anos 80. Tinha muita música na rua, tinha muito grupo de teatro, tinha muito músico. Então foi uma época muito legal, assim, eu gostei muito. O artista, que tem outras obras, diz que pretende continuar escrevendo. O primeiro livro que eu fiz, na verdade, foi em 1990. Chamava Escritos Adolescentes. Esse era só de poemas mesmo, também da juventude também, poemas da juventude. E agora eu estou pensando mais para frente, eu vou ver qual o tema que eu vou abordar, assim, então, sobre o que eu vou escrever. Não sei ainda assim ao certo, ainda, o que eu vou escrever. Então. Mas vou continuar escrevendo, eu gosto muito de escrever, tenho facilidade para escrever. Eu leio muito, gosto muito de ler também. Então. Vou continuar escrevendo, acho que quero publicar pelo menos mais uns 3 livros. Depois do intervalo, tarifa social da Arçai reduz valor na conta de água. Saiba como aderir ao benefício. E abrigos provisórios para desabrigados são desativados em Patos de Minas. O radar, que fica no quilômetro 372 da BR-365, na Curva dos Moreiras, foi reativado após um longo período sem equipamento e muitos acidentes registrados naquele trecho. Em 2019, após uma determinação do governo federal, os radares foram retirados da BR-365 após o fim do contrato com a empresa responsável pelos redutores de velocidade. Este comerciante, que reside na comunidade de Café Patense, ao lado da rodovia há cerca de 8 anos, relata que o trecho é de grande risco. É assustador, né, de ver o número de pessoas que já perderam a vida, né, aqui nesse trecho, né, principalmente nos Moreira, né,
Marcos Moreira até a curva da morte, foi inúmeras pessoas que perderam vida aqui, né? Então a gente fica assim, sabe, muito assim, chateado, às vezes assim, né? Quando sabe, né, que aconteça isso, um acidente assim, de tamanho, proporção, que várias pessoas morrem, então a gente fica, né, chateado e triste com isso, né? O comerciante acredita que a situação piorou durante o período que este trecho da BR-365 ficou sem os equipamentos que regulam a velocidade. A gente tem observado, né, constantemente, depois que retiraram o radar, daquele lugar que, ao meu ver, né, eu não entendo nada, não entendo muito, né, desse lado, mas pelo que eu entendo, o que eu vejo, o que não poderia ter acontecido é ter a retirada desse radar. Com certeza, depois que tirou esse, aumentou demais. E eu acho que nesses últimos 3 anos, foi que dá para mais ou menos assim, por cabeça agora, por alto aqui mais ou menos, foi muitas pessoas que perderam a vida. Tá? Depois disso aí, mais de 10 até 12 pessoas, que eu sei assim, agora por alto, chega esse número, assustador. A reativação dos radares é vista como um fator importante na redução do número de acidentes, considerando a quantidade de casos registrados nesta rodovia. Eu achei muito bom isso aí, sabe? Porque mesmo o motorista, ele vai estar ciente, né, que tem um radar a uma distância mais ou menos longa de 300 metros, então já começa a tomar os seus cuidados, os devidos cuidados, né? E com isso, com certeza, isso pode ajudar muito, né? A gente sabe que o motorista, ele tem que ter a consciência no volante, ele tem que ter a sabedoria, né? E saber o perigo da estrada, mas se tem um radar, inibe sim, inibe ele muito. Eu tenho certeza que vai ajudar muito, com certeza. E vai diminuir muitos acidentes. Em nome de Jesus, né? Que a gente espera. A Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário de Minas, a ARSAI, está orientando os inscritos no CadÚnico a procurarem as empresas de saneamento, como é o caso da Copasa, para aderir à tarifa social que permite desconto nas contas de água. A tarifa social é um benefício que reduz as faturas e possibilita às famílias de baixa renda o acesso à água e destinação adequada de seus esgotos. É o que explica Samuel Barbie, diretor da ARSAI de Minas. Se você tem uma família e recebe aí menos de meio salário mínimo per capita, você tem direito à tarifa social, que é um benefício direcionado para as famílias de baixa renda no estado. Como que você faz para acessar esse benefício, que é um desconto na tarifa que pode chegar até 50% do valor cobrado todos os meses de água e esgoto? Sim, você precisa se dirigir ao CRAS do seu município, Centro Referencial de Assistência Social, e solicitar uma folha-resumo do seu cadastro. Você conseguindo essa folha-resumo, você entra em contato com seu prestador de serviço, Copasa, Copanor, para poder solicitar a sua inclusão, a vinculação do CadÚnico ao seu imóvel, a sua matrícula de água e de esgoto. E, caso todos os critérios sejam atendidos, você estará dentro da tarifa social e receberá esse desconto, esse benefício. Todo esse processo junto ao prestador é facilitado, então ele pode ser realizado por meio de web chat, ele pode ser realizado por meio de atendimento telefônico e também pelo atendimento presencial dos prestadores. E tem também uma notícia muito boa. Se o seu cadastro estiver atualizado no CadÚnico e também estiver vinculado automaticamente no prestador de serviço, você não precisa fazer nada. Esse benefício já é automático para você na sua conta. Agora, se é o caso de você não ter esse cadastro automático, verifique na sua conta, veja se você estiver no cadastro único do governo federal ou tiver os critérios para ser aceito nessa tarifa social, siga os passos que eu falei e logo você receberá esse benefício na sua conta. Agora vamos a um giro de notícias desta terça-feira. Os abrigos provisórios que funcionavam nas escolas Santa Terezinha e Lídio Caixeta de Melo foram desativados nesta terça-feira. A informação foi confirmada por meio de publicação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. De acordo com o comunicado, as famílias desabrigadas receberam o suporte necessário durante o período de acolhimento emergencial e também na realização das mudanças. Ainda conforme o texto, algumas retornaram para as residências de origem após liberação da Defesa Civil e outras foram contempladas com aluguel social. O valor bruto da produção agropecuária mineira alcançou recorde de 132,3 bilhões de reais em 2022, com um crescimento de 8,6% em relação ao ano anterior.
Os resultados são consequência do bom desempenho do café e da soja. Minas Gerais respondeu por 11,4% do valor bruto da produção agropecuária nacional, ocupando o 4º lugar no ranking dos estados. O indicador representa uma estimativa da geração de renda no meio rural e seu cálculo é feito pelo Ministério da Agricultura e Pecuária a partir dos dados do IBGE, Conab e do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Patos de Minas, São Gotardo e Capitólio foram selecionados para participar do Programa Estadual de Esterilização de Animais Domésticos no estado de Minas Gerais. O convênio com a SEMAD visa a realização de castração e microchipagem de cães e gatos. Os municípios irão receber um total de R$ 495 mil, proporcionais à estimativa da população de animais. A seleção atendeu a critérios do edital como possuir programa de esterilização e microchipagem em execução, possuir legislação municipal com políticas públicas de identificação animal e controle populacional, além de ter realizado o censo animal oficial e ter Conselho Municipal de Defesa e Proteção Animal devidamente instituído. Daqui a pouco, após reportagem da NTV, a Copasa recompõe piso de calçada no bairro Aurélio Cacheta. E moradores reclamam de ataques de cães em rua no bairro Caiçaras. É hora da análise da notícia aqui no NTV News, comigo Gui Boaventura, nesta terça-feira. Gui, boa noite. Nós temos uma semana aí, mais propriamente falando de amanhã, de eleições importantes no Congresso. Lira e Pacheco tentando reeleição. Boa noite para você, Odair. Boa noite ao nosso telespectador. Eu diria até que essa é a segunda eleição mais importante, né? É a eleição mais importante depois da eleição que nós tivemos para presidente, deputados, senadores, deputados estaduais e governadores. Nós vamos definir um lado do poder legislativo muito importante, que é o Congresso Nacional, né? É o topo da cadeia legislativa no Brasil. E nós temos esse jogo muito bem jogado hoje lá em Brasília, tanto na Câmara quanto no Senado. A Câmara já está praticamente definida porque o Lira, disparado na frente, deve ter amanhã uma votação histórica, deve ser a maior votação depois da redemocratização para um presidente da Câmara, deve ser amanhã com o Lira presidente. Chico Alencar é o seu adversário, mas hoje mesmo já deu entrevista dizendo que sabe da atual situação, que apenas colocou a sua candidatura para marcar uma posição, para dizer de que lado está e onde está, para dizer com quem fala. O presidente atual da Câmara, o Lira, ele vai para segundo mandato com muita folga. Muita folga. Ele está tranquilo, está eleito, diz que eleição só depois que termina, para você falar, mas ele, diante de tudo o que se falou, de todos os apoios que ele recebeu na Câmara dos Deputados, ele passa o chapéu nessa aí com muita tranquilidade. Por outro lado, no Senado a briga está ficando cada vez mais acirrada. O PSDB define que vai com Rogério Marinho e o MDB definiu hoje que um dia antes, porque a eleição é amanhã, definiu hoje que vota com o Rodrigo Pacheco. Somente uma senadora, que é lá de Santa Catarina, que definiu que vai votar em Rogério Marinho. A Rogério Marinho definiu um voto independente e disse que vai votar em Rogério Marinho. Mas na contagem dos partidários, né, nos bastidores lá do Senado, o Rodrigo Pacheco tem uma eleição apertada, né? Não vai ser uma eleição com muita folga, mas ele é o favorito para essas eleições. Se bem que quando está apertado do jeito que está, quando um segundo candidato tem também a possibilidade de ser eleito na casa, as coisas não se definem exatamente antes, definem assim, muito em cima da hora, né? Tanto é que hoje nós tivemos um partido importante definindo que vai votar no Rodrigo Pacheco, que é o MDB. E o MDB está na base do governo Lula, então tem toda essa influência aí, mas eu acho que o quadro está definido, um pouco mais apertado no
no Senado para o Rodrigo Pacheco, que é o favorito, e que eu acredito até que consegue a sua reeleição, né? E na Câmara, que é um quadro extremamente folgado para o atual presidente, o Lira, que vai dar de goleada lá, vai ser uma votação histórica. Você falando de eleições, da importância dessas eleições, você acha que continua aí uma disputa entre Lula e Bolsonaro mesmo, nesses cenários aí? Com os seus representantes? Não, eu acho que as coisas vão mudando. A política é uma areia movediça, né? E em que pese que essa questão de bolsonarismo, de tudo, mas eu acho que isso vai passar. Uma outra coisa vai surgir aí no meio do caminho, uma outra definição de oposição deve surgir aí no meio do caminho, porque nós temos da seguinte forma, o Bolsonaro sendo apoiado pela extrema-direita, né? Mas tem também o centro de direita, sabe, tem o centro-direita, tem a direita e a direita radical. E o que está mesmo firme com o Bolsonaro é a direita radical, é a direita extrema, né? São os extremistas que querem um poder diferente no país, querem uma política diferente no país, e tem todo o direito de querer, não estou aqui questionando o gosto de ninguém por esse ou aquele regime, ou por essa ou aquela candidatura, ou por esse ou aquele candidato, ou por esse e aquele líder, né? Verdade é que com essa passagem, com tudo que está acontecendo aí, na minha visão, a direita se fortalece, mas dos 49 milhões de eleitores que votaram no Bolsonaro, que é muita coisa, votaram por esse lado direito da política brasileira, ou da ideologia brasileira, mais para o lado direito, mas aí tem centro-direita, direita e direita extrema, né? E desses aí, a direita e o centro-direita é um pouco mais conservador, é um pouco mais calmo, quer uma política um pouco mais diferente do que essa que foi aplicada aí, dessa que surgiu de repente aí no cenário político brasileiro, principalmente depois da eleição, né? Com todo esse radicalismo, com invasão do Congresso, do STF, do Palácio do Planalto. Então, essas coisas vão se redefinindo, sabe? Isso vai chegando no lugar, isso vai caindo dentro de uma normalidade, mesmo que tenha ainda uma incursão por ter até, sabe, incentivo para uma radicalização maior ainda, ela vai caindo dentro de uma normalidade. A tendência é essa, cair dentro de uma normalidade, porque o país tem que andar, porque o país tem que ajustar a sua economia, porque o país tem que ajustar a sua produção, porque o país tem que incentivar o emprego, porque o país tem que controlar a inflação. Tem tudo isso aí que são coisas que interessam para todo mundo, né? Então vai caindo dentro de uma normalidade e para o radicalismo vai sobrar realmente aquela ponta que ressurgiu no Brasil depois da eleição e da segunda candidatura do presidente Bolsonaro. Mas eu não acredito que nós tenhamos aí uma coisa muito diferente do que a normalidade chegando para a política brasileira. E eu acho que é isso que deve acontecer, né? Porque o brasileiro que é de direita, que é de extrema direita, come feijão todo dia, come arroz todo dia, paga imposto, paga conta, tem que trabalhar, tem que produzir, né? Então a normalidade chega para todo mundo aí. Eu acredito que nós teremos aí e vamos ter um outro tipo de liderança surgindo aí no decorrer no andamento da coisa aí nesses 4 anos que serão administrados aí pelo Lula. Muito bem, vamos trocar de assunto então, Gui. Na edição de ontem do NTV News, você estava aqui comigo, nós mostramos a reclamação de uma moradora do bairro Aurélio Caixeta, aqui em Patos de Minas, que relatava sobre uma obra realizada pela Copasa no mês de dezembro para o reparo de um vazamento na rede, que danificou a calçada de sua residência e que desde então ainda não tinha conseguido que a empresa resolvesse a situação. A gente comentou esse assunto aqui ontem e hoje, inclusive ontem, por meio de nota, a Companhia de Saneamento afirmou que a situação seria analisada caso fosse
de sua responsabilidade. Nesta terça-feira, a Copasa informou, por meio de nota, que uma equipe técnica executou durante a manhã de hoje a recomposição da calçada do imóvel e a informação foi confirmada pela moradora. Eu entrei em contato com ela por telefone e ela me confirmou que realmente a calçada dela foi recomposta. E aí ela agradeceu, mas é o papel da imprensa justamente dar voz e mostrar essas situações, né? Claro. Eu só queria entender porque permitem, e eu vou repetir o que eu disse ontem. Eu queria entender por que permitem a Copasa fazer do jeito que faz em Patos de Minas. Só isso. Ter a autoridade que tem nesse relacionamento de fornecedor e consumidor. Olha, moradores do bairro Jardim Califórnia estão pedindo providências para os transtornos causados por um lote sujo. Mais um que a gente mostra aqui. A gente não tem esse material ainda, a Adriana está me avisando aqui. Vamos fazer um rápido intervalo então e a gente volta já com esse e outros assuntos aqui na análise da notícia. Agora sim a gente mostra que moradores do bairro Jardim Califórnia estão pedindo providências para os transtornos provocados por mais um lote sujo em Patos de Minas. O terreno situado na rua Simval Veloso tem tirado o sossego de moradores que precisam lidar com a sujeira e o surgimento de animais peçonhentos provocados pelo matagal que invadiu a propriedade no bairro Jardim Califórnia. Muito mato, rato, barata, já apareceu até cobra lá. Não aguento mais. É muita coisa para uma pessoa só. Tem que descobrir os donos do lote, mas a gente não consegue descobrir os donos. O vigia Ayrson Silva foi quem procurou a reportagem da NTV. A casa dele fica aos fundos do lote e ele disse que precisa lidar com a sujeira e o mau cheiro, já que o local também tem sido utilizado para o despejo de animais mortos. Tem muito animais peçonhentos. As pessoas aqui, as mulheres aqui, que minha mulher trabalha, sai de manhã cedinho, é muito perigoso, a gente fica preocupado, né? Então isso aí é muito transtorno, eu acho que é igual eu falei, eu mandei lá para a NTV e falei assim, em lugar nenhum na cidade pode acontecer isso, mas isso aqui é um bairro nobre, ver uma coisa dessa aqui, eu acho que isso é muito vergonhoso, né? A prefeitura tinha que, eles sabem quem é o dono dele, né? Eles tinham que ver isso aqui e tentar resolver para nós, né? Já a vizinha Eni Campos mora exatamente ao lado do matagal, que já ultrapassa os 3 metros de altura. Devido à situação, ela conta que sente medo do local durante o período noturno. Eu não saio aqui à noite. Tem medo desse mato aí? Sei lá, fica gente escondida desse trem aí, parece gente de moto, para moto aí, casal de namorado, fica escondendo esses matos aí, sei lá. É muita coisa que aparece nessa rua, viu? É uma rua muito assim, sem movimento, entendeu? Muito parada, então a gente fica com medo. Os moradores agora querem que a prefeitura notifique o proprietário para que o terreno seja capinado, pois, segundo eles, a situação está insustentável. Aí eles falam, não é só quando chove. Não, é quando chove mesmo. Lógico, né, que essas coisas acontecem quando chove, né? É igual na seca, fica tudo mais controlado, né? O que chove, né? O mato vem mesmo, né? Isso aqui é uma coisa fácil resolver isso aqui, ó. O dia, 2 vezes que ele batesse um veneno aqui, resolvia isso aqui, já amenizava isso aqui tá muito feio aqui, uma coisa dessa, isso não pode acontecer, não. Em lugar nenhum da cidade isso não é permitido, mas aqui parece que nunca tinha acontecido desse jeito aqui, não. Tá demais dessa vez agora. O descaso é impressionante, né? Porque o mato já supera a altura da residência. Já tapa a residência ali, tamanho, a quantidade ali de vegetação que tem tomado conta. Pois é, rapaz. E a prefeitura só tem que fiscalizar, né? Chamou o dono, aplica ali uma multa, e tem multa para isso. Não, dentro do tempo hábil, não limpou, aplica ali outra multa. Não limpou, aplica a terceira multa. Manda limpar e manda a conta para ele. Limpa e manda a conta. Ah, porque ele não vai pagar. Coloca na dívida ativa. Um dia ele vai fazer um negócio com imóvel em Patos de Minas, está lá a conta para ele pagar. Então, só falta de querer... Aliás, a prefeitura não tem a lei, mas não tem a estrutura para fazer esse tipo de coisa, né? Você tem aí alguns departamentos cheios de gente sem fazer absolutamente nada. Se quiser que eu aponte esses departamentos, eu aponto. E não tem como
colocar essa, eu acho que muda de função, gente, muda de função. Ah, porque esse aqui não, vai ser fiscal agora. Porque não tem jeito, sabe? Parece que é um negócio que não tem solução, né? Erros que vêm a vida toda aí. Muito bem. Agora, por falar em reclamação, agora tem uma sobre cães de rua que estariam atacando pessoas em frente a um condomínio no bairro Alto Caiçaras, ou Chácaras Caiçaras. O problema já teria sido denunciado junto ao município, mas até agora nada foi feito. Aparentemente, olhando assim, nem dá para imaginar que os mesmos cães das imagens são os mesmos que provocam esses ferimentos graves. A vítima era uma funcionária de um condomínio de luxo, que fica na parte alta da cidade. São imagens de ataque do cachorro, que pessoas que trabalharam, fizeram testes aqui dentro do condomínio. Essa aqui foi a última que foi mordida. Você vê que ela foi mordida, ela tirou a foto desse dia. Sábado, ela me mandou essa foto porque deu infecção. O pé dela está infeccionado e está nessa situação. Então, assim, a gente não sabe o que a gente faz com o cachorro. Os cães raivosos estão próximos a essa rotatória, que está em frente à Avenida Tiago Caetano de Menezes, aqui no bairro Palmeiras, em Patos de Minas. Está em frente, inclusive, de um condomínio fechado, de alto padrão. Funcionários desse local reclamam que, na maioria das vezes, ao passar por essa rotatória, os cães são bastante agressivos, correm atrás e até, em alguns casos, chegam a morder. O pessoal já está com medo de vir trabalhar aqui e são 2 cachorros agressivos, que derrubam as pessoas da moto, avançam em carros. E a gente já tentou com corpo de bombeiro, com polícia, aspa ONG, para ver se retira os cachorros dali. Tem gente alimentando os cachorros, então é considerado para a aspa ONG que, como está alimentando os cachorros, tem algum tutor, ou seja, o tutor é quem está alimentando. Só que vem gente de fora trazer alimentação para esses cachorros, o cachorro fica na rua. A dona da casa da avenida de baixo, quando chove forte, coloca os cachorros para dentro. Quando vê que o cachorro agrediu alguém, coloca o cachorro para dentro. E assim, a gente vem lutando já tem 2 anos e meio, não tivemos retorno nenhum. A funcionária conta que nem as zoonoses do município conseguiu resolver a situação. E sem saber a quem recorrer, ela pede ajuda. Liguei para o zoonose fala que não recolhe por ser um animal de rua, ser grande, já ser castrado e por ter alguém alimentando. Para o zoonose recolher, eles tinham que ter alguém para doar ou alguma coisa. Então eles não recolhem. A gente pede que resolva a situação, porque tem gente que está deixando de vir trabalhar no condomínio por conta dos cachorros. Está agressivo, não está tendo como passar na avenida. Mas a Prefeitura informou que, após o recebimento da denúncia, o Centro de Controle Zoonose encontrou 2 animais de médio porte nas proximidades. Um dos cães já tinha sido adotado pela nova moradora da residência onde ele ficava. O outro animal, uma fêmea, foi recolhido e vai ser colocado para adoção. Os técnicos explicaram que o animal tem condições de ser adotado e que, embora sejam dóceis, as brigas e os ataques no local eram devido à disputa pela territorialidade. E, Boaventura, nós temos aí um problema que se repete em outros locais também de Patos de Minas. Não, na cidade inteira, né? O problema do animal na rua é um problema na cidade inteira. Agora, eu vou falar uma coisa para você. Eu não sou contra cuidar desses animais, não. Eu não sou contra tratar desses animais, não. Muito pelo contrário, eu bato palmas para as pessoas, porque é um animal, é um ser vivo. Seja em que condição for, ele está na rua ou ele não está na rua, ele tem que ser bem cuidado, ele tem que ser olhado por quem pode olhar. Porque se esse cão não for alimentado, o que ele vai fazer? Ele vai procurar por conta própria a sua alimentação. E aí ele pode ficar mais agressivo, aí ele pode ficar, pode prejudicar uma pessoa, né? Ele pode correr atrás de outros animais, ele vai caçar, porque ele é um predador, só não preda porque ele foi domesticado, mas se despertar nele o seu sentido de caçador, que ele vai caçar, porque está com fome. Né? Então é preciso a gente ter isso
Agora, um conflito perfeitamente fácil de resolver, é preciso ter a atuação da prefeitura e ter a atuação da prefeitura num sentido de resolver, de solucionar realmente o problema, né, de acordo com os tutores desses animais, né, se eles tiverem o tutor, não pode chegar e nessa aí eu fiquei sabendo que chegaram lá e tiraram um cão que tinha um tutor. Não pode fazer esse tipo de coisa, né? Tem que chamar o tutor se responsabiliza pelo que o seu animal fez, pelo que o dono se responsabiliza pelo que o seu animal fez. Então, tudo tem que ser feito na medida. Hoje eu recebi várias reclamações lá do bairro, várias pessoas que gostam dos cães, que gostam dos animais. Também tem o outro lado da história. É preciso que se equilibre isso aí. Claro que o animal não pode estar na rua e atacar as pessoas, como a gangue do chocolate, do amarelo. Do caramelo. Do caramelo. A gangue do caramelo que estava atacando ali na porta da universidade, da faculdade ali do Unipam. Se estiver fazendo isso, não pode deixar. Tem que a prefeitura, as zoonoses, tem que ir lá recolher esses cães, achar um tutor para fazer a doação, né? Achar alguém que queira para fazer essa doação e tratar o animal com carinho. Maltratar um animal é crime nesse país, né? Então é preciso tomar cuidado, porque existe lei para isso, existe regra para isso e todo mundo tem que obedecer a regra, a lei. E a culpa do animal estar ali não é dele, né? A culpa é de quem o abandonou e o deixou nessa condição. Muitos desabrigados começam a retornar para as residências que foram alagadas e se deparam com a sujeira deixada pela cheia do Rio Paranaíba. Após a desativação dos abrigos temporários fornecidos pela CASV, Central de Atendimento Social às Vítimas das Enchentes, moradores do bairro Vila Rosa regressaram para as casas. Clécia de Castro foi uma das pessoas que ficaram abrigadas na Escola Estadual Ilídio Caixeta de Melo durante o período em que o rio invadiu algumas residências no bairro. Fui bem tratada, a Elisete, a Fernanda, todo mundo me tratou super bem. Mas fui chegando, já comecei a achar escorpião, bicho dentro de casa. E aí o prefeito tinha que ver se limpasse esse parque ecológico para nós, porque tá tendo muita cobra, muito escorpião. Aí, prefeito, vê o que você faz para nós. E obrigado por vocês terem me tratado bem. Principalmente a secretaria, a prefeitura, todo mundo tratou nós super bem. Nós foi bem atendido, foi com muito carinho. Nota 10 para a Elisete, para a Fernanda, para todo mundo da secretaria. Além dos moradores que ficam desalojados ou desabrigados por conta das chuvas, a fauna também é prejudicada durante esse período. Aqui nessa casa, na rua Carmo do Paranaíba, que fica aos fundos do bairro Vila Rosa, e sempre é uma das primeiras a ser atingida pela água das enchentes, um cágado acabou ficando preso no interior de um bueiro. E como é possível ver pelas imagens, ele deu à luz a um pequeno filhotinho. O surgimento do réptil e de outros animais peçonhentos são alguns dos dilemas que os moradores que regressaram para as casas precisam enfrentar. Tem muita casa ainda que precisa de muita reforma, inclusive do meu filho. E aqui, bicho, parecendo muito bicho nos nossos lotes, né? Escorpião, cobra, tem muita coisa, muita sujeira. A gente queria assim também que eles se dispôssem a pôr uma caçamba para estar tirando os entulhos que a gente coloca no passeio, porque fica uma coisa feia, né? Pra você ver, né? Hoje eles vieram, lavaram, deram uma lavadinha só até na entrada do parque, não terminou a lavação, ficou uma coisa, um barro fedido. Então a gente queria sim que fizesse uma coisa melhor pra gente. Para a moradora Genilda Ribeiro, uma limpeza minuciosa nos arredores seria um paliativo até que as casas prometidas pela prefeitura por meio do Programa de Assistência Habitacional Emergencial sejam entregues. A gente precisa mesmo das casinhas, né? Em fé Jesus que eu tenho, nós vamos ter essa casinha nossa. Então até lá que eles dão uma providênciazinha pra nós, né? Numa limpeza melhor, uma coisa melhor pra gente aqui, porque só desses bichos sumidos, dar uma limpada nesse parque ecológico, porque para ser um parque ecológico tá muito sujo, né? E vem esse barro ainda fedido, então a gente queria isso, uma limpeza assim mais. Apesar do retorno dos desabrigados, a CASV ainda está em funcionamento para eventuais atendimentos às vítimas das enchentes, na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que fica situada no antigo Cristavo.
Pois é, a Prefeitura hoje anunciou que os 2 abrigos foram desativados, Gui, nas escolas, né, ali de Caxeta, e também na outra escola onde estavam funcionando, Santa Terezinha. Agora, essas pessoas, os que podem, estão retornando para casa, isso depois de avaliação da Defesa Civil. Outros estão com aluguel social. E aqueles que podem ficar na casa de familiares acabam indo, né, ou em outros locais. Fato é que quando retornam realmente se deparam com uma sujeira muito grande, que não é só uma questão de estar ali limpando o ambiente, é uma questão também de saúde, né? Sim, porque a água pública, ela vem com muita sujeira, né? E aí a gente precisa ter cuidado com algumas doenças, dentre elas uma que nós falamos a respeito dela esses dias, algumas vezes, que é a leptospirose. Sim. Que é transmitida pela urina do rato. É preciso ter cuidado. E outras doenças que podem ser transmitidas por essa enxurrada, por essa água que vem lavando toda essa sujeira e que desce e que invadem essas casas aí. Agora, o mais importante é o seguinte: em primeiro lugar, parabéns à Prefeitura e parabéns à Secretaria de Desenvolvimento Social, que deu uma assistência perfeita para todo mundo e, como disse a senhora aí, tratou muito bem essa senhora. Parabéns, eu acho que é isso mesmo que tem que fazer, e quando faz uma coisa bem feita, a gente tem que dar uma parada aqui e bater palma, né? Porque é isso que o povo quer. Então, parabéns aí à Secretaria de Desenvolvimento Social, que fez um trabalho belíssimo, um trabalho digno de aplauso. Agora, por outro lado, a gente precisa de começar um dia a pensar nessas casas que são invadidas pelas águas, para tirar esse pessoal dali, para declarar aquilo ali zona de inundação, área de inundação. É preciso transformar isso em lei e declarar aquilo ali área de inundação. E ninguém morar ali, as casas serem desmanchadas. Para isso é preciso que haja indenização do município, para isso é preciso que construa outras casas, mas não é do jeito que foi feita aí uma lei, dando lote para a Prefeitura, atabalhoadamente, no afã, sabe, das inundações, né? Quando o rio estava inundado, vamos fazer uma lei, porque aqui agora a gente faz política com isso. É preciso fazer um projeto, de como vai fazer isso. Primeiro é preciso fazer um levantamento, quantas casas realmente, qual que é a área, o que é que vai ser preciso desembolsar para cumprir esse papel aí, fazer uma regra e fazer a coisa bem feita, que não se faz apenas com 2 mãos. Nós vamos ter uma legislatura planejando isso, colocando isso em prática, outra legislatura realizando, talvez mais outra e mais outra. Então, leva tempo, não é assim, né? Então, é preciso que se tome essa providência. Essa questão do parque ecológico, lá do Jardim Paulistano, precisa ser olhada mesmo. Aquilo ali está um negócio assim que digno de horror. É preciso limpar aquilo ali, não é uma reserva ecológica. Ou se não, declara que lá reserva ecológica, fecha tudo e fala, aqui ninguém corta uma folha. Mas é um parque ecológico, precisa ser zelado. Muito bem. Final da análise, final também do NTV News. Obrigado, Gui. Amanhã a gente retorna. Boa noite para você, boa noite ao nosso telespectador. Obrigado pela companhia de você de casa e até amanhã.